Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos nessa 31ª semana do tempo comum e a liturgia da palavra nos provoca a reagirmos diante do que Jesus diz, mas também do relato do apóstolo Paulo, que se direciona aos filipenses. Essa comunidade de Filipos, a cidade, chamava-se Filipos por causa de Filipe, o pai de Alexandre o Grande. E ela era uma colônia de militares romanos. Então, a maioria das pessoas que ali moravam eram militares da reserva, já tinham trabalhado como oficiais, do exército romano, e agora viviam ali, a sua aposentadoria. E tinha também uma comunidade de judeus. Só que nesta igreja fundada em Filipos, onde os cristãos se reuniam, onde homens e mulheres tinham feito uma experiência com o nosso Senhor, essa igreja começou a ser assolada por pregadores judeus que diziam que para serem cristãos eles tinham que viver as práticas judaicas. E por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele vai testemunhar o seguinte: irmãos, os verdadeiros circuncidados somos nós que prestamos culto pelo Espírito de Deus e colocamos a nossa glória em Cristo Jesus e não pomos confiança na carne. E aqui é importante nós percebermos um chamado que Deus nos faz. Nós devemos desconfiar de nós mesmos. Esse é o segredo dos santos. Nenhum desses que a gente vê nos altares da igreja, daqueles que foram canonizados, confiaram em si mesmos. Eles colocaram a confiança inteiramente em Deus. E não há possibilidade de nós vivermos o caminho espiritual, o caminho de santidade, o caminho da virtude, se não fizermos essa experiência de colocarmos a confiança em Deus e desconfiarmos de nós mesmos. A gente é capaz de estragar tudo no final do dia, por causa do nosso temperamento, por causa da nossa história, por causa das nossas fraquezas, por causa de provocações que nós recebemos, por causa daquilo que o mundo oferece, da tentação do demônio. Porque a nossa carne, ela é carne, e nós não devemos confiar na carne, mesmo que nós já tenhamos até uma caminhada muito intensa na presença de Deus. Mas à medida que a gente vai confiando em nós mesmos, consequentemente a gente cai. E dizer isso não é uma depreciação de nós mesmos, mas é uma consciência da nossa condição humana. A fragilidade humana, essa fragilidade que tem uma marca do pecado dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, ela é real e nós não podemos brincar com aquilo que é sério. E a gente percebe o apóstolo Paulo levando muito a sério o relacionamento dele com Deus, valorizando de uma forma muito intensa, concreta, consciente, o encontro que ele teve com o nosso Senhor, a ponto de dizer: olha, se esses que estão pregando para vocês aqui, essa doutrina errada, herética, eles dizem que eles são judeus, que eles são de tal tribo, eu mais ainda poderia colocar a minha confiança na carne. E aí ele mostra o currículo dele, porque Paulo era um homem destacado no meio dos judeus. Paulo seria um dos grandes líderes judaicos daquele tempo. Ele estudou na escola de Gamaliel, ele era fariseu, zeloso, no entanto que ele perseguiu os cristãos, porque ele entendia que o cristianismo era uma heresia, era uma apostasia, e ele via muitos cristãos, ou melhor, muitos judeus que estavam se convertendo, e ele persegue os judeus, e na estrada de Damasco, ele tem um encontro pessoal com Jesus. E aí ele vai dizer aqui, depois de dar todo o currículo dele, ele diz: mas essas coisas que eram vantagens para mim, considerei-as como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Será que nós também nos sentimos
em vantagem diante do mundo? Será que o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo tem nos colocado nesse estágio de vantagem? E que vantagem é essa, senão a consciência de que nós somos finitos aqui? E que vantagem é essa, senão entendermos que nós não ficaremos aqui nesse mundo para sempre? E que vantagem é essa, senão a compreensão de que existirá um juízo, onde nós seremos julgados pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, pelas oportunidades que nós tivemos na presença do Senhor. Eu fico pensando em mim, não vou falar de você não. Quanta graça, meu Deus. Tem 28 anos que eu caminho com Jesus. E a minha conversão não foi na igreja, não foi num encontro, foi num baile funk no Rio de Janeiro. Eu poderia ter morrido. Quantas vezes eu fiquei em meio de tiroteio, quantos comas alcoólicos, quantos princípios de overdose. Olha o que Jesus fez comigo. Depois de 28 anos desse encontro pessoal com Jesus, precisa crescer no meu coração esse sentimento que estava no coração de Paulo. Eu tenho tudo como lixo. Eu não quero mais esse lixo do mundo. Eu não quero mais as porcarias do mundo. Eu não quero mais as ideias do mundo. Eu não quero pensar como o mundo pensa. Eu quero ordenar a minha vida para aquilo que Cristo indica como caminho seguro de salvação. Nós vemos, eu sou essa ovelha que Jesus deixou as 99 para ir atrás dela que estava perdida. Eu sou essa moedinha. Eu não sei você, se você já teve um encontro que mudou a sua vida e que você olha para trás e você pensa assim: meu Deus, o que o Senhor fez por mim, o que o Senhor mudou em mim, quanta transformação e quanta mudança. Ainda eu passo por ela, mas eu passo num sentido de avançar, não num sentido de que eu voltei para trás, mas porque eu quero ir mais à frente, eu quero ir além. Eu preciso vencer aquilo que em mim ainda não agrada totalmente a Deus. Eu preciso adequar o meu coração, o meu pensamento a Cristo. Como nós precisamos desejar ser essa alegria para o céu. Há mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos. Quantos de nós hoje precisamos dizer para Jesus: Jesus, a minha vida não está legal, eu não estou vivendo o Evangelho, eu não estou vivendo a doutrina da igreja, eu estou negociando a minha vida com o mundo, eu estou negociando os meus pensamentos com os pensamentos desse mundo. E dizer para Jesus: basta, eu sou essa ovelhinha que o Senhor foi buscar, pode me trazer de volta, pode me colocar no eixo. E você sabia que o pastor às vezes precisa quebrar a perna da ovelha, fujona, para ela não fugir de novo? Às vezes dói. Às vezes Jesus permite a gente passar por provas. Tem um santo que eu sou devoto dele, que fundou a Companhia de Jesus, Santo Inácio de Loyola. Sabe quando ele se converteu? Quando ele estava numa guerra e ele foi ferido na sua perna. E ele era um cara que gostava de ler muitos romances. E ele ficou internado em cima de uma cama, sofrendo as dores daquela ferida grave que ele teve na guerra. E aí ele pediu para levarem livros para ele ler, já não tinha mais livro, levaram um livro da história dos santos. E quando ele leu a história dos santos, ele encontrou-se com Jesus. E Jesus mudou radicalmente a vida dele. E ele hoje é chamado Santo Inácio de Loyola. Será que Deus não quer mudar a nossa vida de uma forma tão radical hoje? Não é para amanhã não. Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Se esses loucos que estão aí querendo soltar bomba atômica explodir o planeta Terra, estou sendo dramático não, mas a gente fica pensando: eu vou me converter daqui a não sei quantos anos. Eu pensava assim, sabe o que eu pensava? Eu vou gastar a carne, depois eu dou os ossos para Deus. Mas e o amanhã? Que eu não sei se ele existirá. O hoje eu tenho certeza, o agora eu tenho certeza. E nós só temos o hoje.
Nós só temos o agora. E precisamos ser alegria para os anjos do céu. Precisamos ser alegria para Deus. Eu me confessei essa semana. E eu pensava, quando eu fiz o meu exame de consciência, é mais um passo de conversão. São áreas da minha vida que eu acabei falhando e que eu preciso ordená-las para Deus. Que eu preciso colocá-las em Deus. Eu preciso ser alegria para Deus, alegria para o coração de Deus, alegria para o céu, alegria para os anjos que estão no céu. Nós precisamos ter essa vantagem diante do mundo. Nós precisamos ter essa vantagem diante daqueles que escolheram as trevas, diante daqueles que escolheram o mal. Nós precisamos ter essa vantagem. Paulo vai dizer: mas essas coisas que eram para mim vantagens, eu considerei-as como perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo, o meu Senhor. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero hoje, eu preciso hoje, que essa graça da conversão me alcance e definitivamente eu rompa com o pecado, eu rompa com o mundo, eu rompa com a carne, para que tu vivas em mim, para que tu venças em mim, e para que eu tenha vantagem diante daqueles que se acham em vantagem, mas que a vantagem seja conhecer a Cristo dia após dia. E eu quero te conhecer. Eu quero um coração novo. Eu quero uma vida nova. Amém. É por isso que Paulo vai dizer: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Eu queria que você aplaudisse a sua decisão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.